Meus irmãos, pega a sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus, invoca-me, ou clama a mim, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Já oramos, já começamos pela manhã falando a respeito desse texto, e eu quero me prender no versículo 3 agora à noite. Voltando um pouquinho na parte da manhã, Jeremias escreve esse capítulo 33 num período de sítio dos caldeus, dos babilônicos em relação ao povo judeu. Acontece esses fatos por volta de 605 a.C. E ele traz uma promessa. Deus, o Todo-Poderoso, através do profeta Jeremias, traz uma promessa de paz e prosperidade. Traz uma promessa para um povo que seria levado para o cativeiro, um povo que ficaria 70 anos no cativeiro, mas já existia uma promessa que após os 70 anos o Senhor restauraria aquela nação. Então é uma palavra de restauração na nossa vida, eu creio. E esse versículo 3, ele fala a respeito de clamar. Clama, o meu texto não ficou tão bonito, ficou invoca-me. Clamar é o que chega mais próximo do kal, ou kahal, que significa clamar, no hebraico, clamar, gritar em alta voz. Significa dizer, vocês podem gritar que eu escuto e respondo anunciando coisas que são grandiosas e coisas que vocês nem conhecem. Olha que interessante. O livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9, versículo 15, capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, versículo 6, 10, versículo 10, ou seja, vários versículos no livro de Juízes, que o povo de Israel aprendeu a clamar. Assim que Josué morreu, não há um líder que assume o seu lugar. Mas o povo agora estava nas mãos de Deus. É claro, cada um fazia o que bem entendia. E vinha o castigo de Deus e diz assim, e o povo clamou ao Senhor. E quando o povo clamava ao Senhor, o Senhor suscitava um juiz para protegê-los. Otiniel, Sansão. Amém? Olha que interessante. Os israelitas, um pouquinho mais à frente, já tinham aprendido isso. Já tinham aprendido a clamar. Vejam que quando existiam batalhas, pediam para que o sacerdote oferecesse um sacrifício e clamasse ao Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz assim, então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E o povo vai para a batalha e vence os filisteus, enquanto Samuel clamava ao Senhor. Clamar, a Bíblia está cheia. E eu escolhi alguns exemplos. Eu escolhi alguns exemplos de pessoas que clamaram ao Senhor e receberam do Senhor um anúncio de coisas grandes e ocultas. Capítulo 14 de Êxodo, se você encontrar na tua Bíblia, Êxodo capítulo 14. Se você não encontrar na tua Bíblia, eu recomendo leia mais, vai ficar mais fácil, né? Mas Êxodo capítulo 14... A palavra do Senhor diz assim, versículo 15, já encontrou aí? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versículos 15. Eu vou ler o 15 e o 16, depois eu vou pular direto para o 21 até o 26. Diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar.
Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento deles. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Olha que lindo esse texto. É um texto que o Senhor ouve o clamor de Moisés. Você imagina Moisés? Moisés vai até, ou volta até o Egito, e de repente faz o povo acreditar, e Deus usando a vida dele, fazendo sinais, prodígios. O que acontece? Ele agora está com o povo diante do mar vermelho, o mar não se abre, e ele fala: meu Deus, e agora, o Senhor, por que você está clamando? O mesmo Deus que se apresentou para Moisés é o Deus que usou Jeremias dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Quem já tinha visto o mar se abrir? Até Moisés. Alguém tinha visto o mar se abrir até ali? Nunca. Mas ali o Senhor revelou uma coisa oculta: eu sou um Deus que posso fazer o mar se abrir. Essa semana, eu acho que foi essa semana, todo mundo assistindo a novela gospel, não é? E aí o que acontece? Na novela gospel, aprendendo como é que aconteceu. Uma cena emocionante. Quem acredita na palavra de Deus, eu fiquei emocionado, é bonito sim, não tem problema de se emocionar. E eu fiquei vendo, olha, eles tentaram reproduzir aquilo que Deus fez. Como Deus é grande. Fiquei emocionado, meus olhos encheram de lágrimas, não estava assistindo, depois assisti no YouTube. E eu fiquei imaginando, já pensou se eu estivesse ali? Que fantástico, que Deus maravilhoso. Quem acredita nesse Deus? Eu acredito nesse Deus. Eu acredito em um Deus que faz o mar se abrir. Eu creio, eu tenho plena convicção. É claro, os cientistas tentando explicar: não, mas aqui abre porque o vento assim. Não importa, o texto já disse que teve um vento. Agora é o seguinte: por que justamente naquele momento que Moisés estende a mão, naquele momento em que fende as águas com seu cajado, o que acontece? As águas se abrem, porque era o Deus de Israel respondendo um clamor. Eu não sei qual é o seu clamor, o que você tem clamado, mas se Deus abriu o mar, Ele pode responder sua oração também. Amém? Eu trouxe outro exemplo para a gente. Elias. Elias, todos vocês conhecem, não conhecem? Capítulo 18 de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Encontra aí na sua Bíblia, olha que lindo. Primeiro Reis, capítulo 18. Já encontrou o Primeiro Reis? Esse ficou mais difícil achar rápido assim, né? Mas vai encontrar aí. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 36 até o 39. Olha que lindo. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu, olha isso, gente, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode dizer isso, o Senhor é Deus? Agora com mais alegria: o Senhor é Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem certeza que o Senhor é Deus? Irmãos, alguém viu o fogo cair do céu? Até aquele momento, ninguém tinha visto. O mar tinha aberto. Mas cair fogo do céu assim, Sodoma e Gomorra. Mas através de uma oração, meu Deus. Olha que Deus grandioso. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Coisas que você ainda não viu. Eu creio nesse Deus. Você crê nesse Deus? Eu tenho plena convicção. Eu trouxe outro exemplo. O Senhor é Deus ou não é? É, o Senhor é Deus. Eu trouxe outro exemplo. Olha que interessante. O rei Josafá. Eu tenho que falar um pouquinho do rei Josafá. Não sei porquê, né? Mas olha só. Segundo Crônicas, pega a sua Bíblia aí. Segundo Crônicas, capítulo 20.
2 Crônicas capítulo 20, versículo 5 em diante. Já encontrou? 2 Crônicas, depois de Reis. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 5 em diante. Achou? Achou? Olha o que diz aqui. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, olha a oração. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, versículo 15, disse, dai ouvidos, olha aqui, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenha medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento, livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Será que Deus não responde um clamor? Sabe o que aconteceu? Deus fez com que os amonitas, os moabitas e os povos que habitavam no Monte Seir brigassem entre eles. Quando chegou Josafá e o seu exército, sabe o que tinha acontecido? Estavam todos mortos, porque o Senhor fez existir uma confusão entre eles. O Senhor responde ou não responde a oração? Responde. O último, para a gente ir embora para casa. O último. Olha só, a igreja primitiva, Atos capítulo 12. Esse texto também é lindo. Esse texto é lindo, Atos capítulo 12, versículo 5 em diante. Atos capítulo 12, versículo 5 em diante. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Atos 12, versículo 5. Já achou aí? Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Já encontrou? Capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Olha isso, irmãos. Pedro, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, olha o que diz aí. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Vamos repetir isso aqui? Pedro estava guardado no cárcere. Vamos ler igual está aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Onde Pedro estava? No cárcere, na prisão. Olha só o que aconteceu. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro iria morrer ali. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado.
com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Para ele estava sonhando, estava tendo uma visão. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam por ele. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram a Rode: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro no portão. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Deus responde a oração da igreja ou não responde? Deus responde. Meus irmãos, eu trouxe esses 4 exemplos para a gente, para nós termos certeza que quando nós clamamos ao Senhor, Ele faz coisas impossíveis. Amém? Amém? No primeiro caso, qual foi a oração que Deus respondeu? A de Moisés. Não foi isso? O que Deus respondeu na oração de Moisés? Abriu o mar. No segundo caso de Elias, o que Deus fez? Fogo cair do céu. No terceiro caso, o que Deus fez? Josafá, Deus pelejou por ele, Deus pelejou por aquele povo, guerreou por aquele povo. E nesse último caso, a igreja orando, as cadeias não conseguiram segurar Pedro. Amém? Deus responde a tua oração também. Quer clamar ao Senhor? Abaixa tua cabeça agora, faz tua oração silenciosa. Fala com Deus agora. Eu não posso responder sua oração. Não sou eu quem responde sua oração, mas Deus pode responder sua oração. Fala com Deus agora. Fala com Deus, feche teus olhos. Não fique com vergonha de quem está do seu lado, não. Ninguém vai ouvir sua oração. Fala com Deus, pede para Ele. O que você precisa do Senhor? Eu tenho certeza que essa semana pode ser uma semana de resposta de oração na sua vida. Eu tenho plena convicção que essa semana pode ser uma semana de resposta de oração na sua vida. Essa semana podem ligar para você, essa semana, seja o que for que está embaraçado, se desembaraça, Deus responde essa oração. Se é o teu filho, tua esposa, teu marido, teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, se é uma questão financeira, de saúde, eu sei que nessa semana o Senhor pode ouvir, responder, pode anunciar coisas grandes e ocultas na tua vida, coisas que você nunca presenciou, coisas que você nunca viu acontecer na tua vida. Deus pode fazer nessa semana. Senhor, escuta a oração de cada um de nós. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu estou colocando diante do teu altar. O Senhor sabe o que cada um aqui está colocando diante do teu altar. A tua palavra nos incentivou nessa noite. Clama a mim, invoca-me, clama a mim, clama a mim, clama a mim. E nós vamos te clamar, Senhor. Nós não deixaremos de clamar ao Senhor. Nós não deixaremos, Pai, porque o Senhor responde quando nós clamamos. O Senhor responde quando nós clamamos. O Senhor responde quem está em casa agora. Quem está em casa ouvindo esse culto e está passando um momento difícil na sua vida, o Senhor responde a tua oração, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem poder para isso. O pastor não tem, nenhum dos meus irmãos que estão aqui tem, mas o Senhor Deus pode tocar você aí na tua casa, responder a tua oração. Clama, grita ao Senhor, não tenha vergonha de falar com Ele, porque o Senhor quer anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. O Senhor quer que você conheça, o Senhor quer que você saiba. Deus respondeu a oração de Judá.
Deus respondeu o clamor de Judá. Depois de 70 anos de cativeiro, aquele povo volta para a sua terra. Eles restauram o templo, restauram os muros de Jerusalém. E o Senhor jamais faz com que a palavra dele volte vazia. Jamais. Eu quero agora ler um último versículo com vocês. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. E eu quero que toda a igreja leia com a gente. Nós vamos colocar aqui na tela. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Fique em pé agora, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós vamos ler em voz alta. Nosso irmão Sérgio está colocando ali. Ele é muito rápido. Ah lá, isso. Capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Vamos ler todos juntos? Bem alto. Estão conseguindo enxergar? Todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Que essa semana seja uma semana totalmente diferente na sua vida. Que você conheça as coisas grandes e ocultas que Deus tem revelado para cada um de nós. Amém? Que possamos desfrutar dessa palavra, acreditar na palavra do Senhor. Feche teus olhos. Pai bendito, obrigado por esse momento de culto. Obrigado por esse momento em que a tua igreja esteve reunida para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Obrigado, ó Deus, por iluminar a minha mente e trazer esses versículos para a tua casa. A tua palavra por si só já tem autoridade, não sou eu, mas eu tenho certeza que a voz do teu Espírito tocou no coração daquele que está fraco, daquele que está desanimado, que está desmotivado, que está fraca, desanimada, desmotivada. Eu creio, Senhor, que essa palavra foi para todos nós, para acreditar que quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Quando nós clamamos, o Senhor responde. E o Senhor nos anuncia coisas grandes e ocultas. O Senhor fez o mar se abrir, fez fogo cair do céu, fez um exército se confundir e derrotar a si mesmo para proteger o teu povo. E o Senhor também quebrou as cadeias de Pedro, abriu os ferrolhos e fez com que ele saísse, e a igreja que estava em constante oração pôde ver a resposta do Senhor. Pai, que os meus irmãos continuem firmes na tua palavra, acreditando que o Senhor infinitamente mais faz do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na vida de cada um que está aqui. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.